Bem-vindo ao Electrified, eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Acontece que acredito que eu estava errado sobre o Cybercab. Após a previsão de 15 de setembro sobre a chegada do Cybercab ao mercado e do vídeo, algo não parecia certo, por isso pesquisei mais e descobri novidades. Tenho que dizer, parte de mim está feliz que isso aconteceu porque no fim deste vídeo será educativo para entendermos o que está acontecendo. Mas hoje vou ajustar oficialmente minha expectativa de quando o Cybercab vai entrar na rede Robotaxi. Mais importante, quero compartilhar minha nova justificativa para isso. Vamos chegar lá mais rapidamente. Spencer comentou ter visto a pior manobra de robotáxi dos últimos meses em Dallas. O carro tentou virar em uma rua, ficou preso e bloqueou a estrada por quase 1 minuto. Agora veja, como Spencer disse e como sabemos, a maioria das viagens de robotáxi são ótimas. E agora eu não diria que essa situação foi particularmente perigosa. Mas o que precisamos entender é que se coisas assim acontecem em uma certa proporção das viagens totais, quando você aumenta a escala, o número de vezes que vemos situações como essa, é claro, vai aumentar conforme houver mais carros na frota. E a Reuters também foi testar a rede de robotáxi em Dallas, e eles disseram que o serviço foi prejudicado por longos tempos de espera e às vezes não havia disponibilidade nenhuma. Os pontos de desembarque e algumas viagens eram distantes do destino. Por 30 minutos o repórter tentou reservar, mas só recebeu avisos de alta demanda ou serviço indisponível. Após 36 minutos tentando, apareceu uma corrida com espera de 19 minutos. Então é claro que isso já era esperado com apenas alguns veículos em operação. E com geocercas tão restritas no momento, realmente é mais um teste beta do que um serviço ativo completo. E como você verá neste vídeo, o suporte da Tesla precisou se envolver e eles certamente ainda estão lidando com alguns problemas de navegação. Em determinado momento, o carro parece ficar confuso com uma placa de proibido entrar perto de uma saída de rodovia. Você perdeu uma curva de novo. Em vez de virar à esquerda, continuou seguindo em frente. Depois, fez curvas à direita para dar a volta e ficou rodando em círculo várias vezes. No final, tive que ligar para o suporte da Tesla só para conseguir ajuda para fazer aquela curva à esquerda. E conseguiu. Sim, ele fez a curva à esquerda para você. Precisa de mais alguma coisa? Em outra viagem, o que deveria ter sido um trajeto de 20 minutos até a prefeitura levou quase 2 horas. Na verdade, eu não sei onde estou. E perguntei ao suporte da Tesla, por que o carro não está indo para a prefeitura, que é o meu destino? E eles disseram que, na verdade, ainda não atendem aquela área ao redor da prefeitura, principalmente porque ainda estão testando. E na reportagem da Reuters, até mesmo o agente da Tesla disse que ainda estamos na versão beta. Como sabemos, até em Austin os clientes esperam mais de 30 minutos e às vezes não conseguem carona. A Reuters informou que a Tesla opera cerca de 50 veículos em Austin, segundo a apresentação recente de autoridades locais, enquanto a Waymo tem mais de 250 carros na cidade. Por fim, um repórter em Austin passou 3 semanas em abril monitorando os tempos de espera dos robotáxis da Tesla. Os tempos de espera passaram de 15 minutos em metade das vezes e foram de pelo menos 25 minutos em mais de 25% das ocasiões. E então, em 27% das vezes, nenhum carro estava disponível. Então sim, é a Reuters, e eles tendem a pintar um quadro negativo quando se trata da Tesla. Mas nesse caso, na verdade, eu acho que é provavelmente uma representação realista da verdadeira experiência dos que não são fãs da Tesla. Então, dado tudo isso, acompanhar o progresso do robotáxi da Tesla é o principal quando se trata da Tesla neste momento. Quero compartilhar algo em que venho trabalhando e peço paciência. É só a versão 1, e sabemos o que Elon diz. As coisas geralmente só ficam boas na versão 3, mas realmente me diverti muito montando isso e acho que pode ser útil mesmo na forma atual. Eu disse para vocês que estava programando outro painel, esse para acompanhar o progresso do robotáxi da Tesla. Estou chamando de Tesla Autonomy. Então eu quero rapidamente mostrar para vocês algumas das funcionalidades para que saibam o que estão vendo e como navegar. Porque vocês vão poder acessar esse painel, salvar para vocês e ver as informações atualizadas a qualquer momento. Na seção do mapa você pode aumentar e diminuir o zoom. Então, se quiser ver mais detalhes, é só clicar em cada cidade ativa para abrir um painel pop-up com mais informações. A região da Baía de São Francisco está nessa cor laranja porque ainda está supervisionada e tecnicamente não é um serviço de robotáxi, mas você ainda pode clicar para ver mais informações. Como mostramos no canal, a Tesla ainda não pediu a autorização da Califórnia para operação sem motorista. E claro, temos outras cidades como Vegas, Phoenix e algumas na Flórida onde a Tesla já disse oficialmente que vai lançar o serviço. Descendo para a Zona 2, você verá essas cidades anunciadas oficialmente e quantos dias a Tesla ainda tem para lançar nessas cidades e cumprir seus próprios prazos.
Clique no botão da lista de acompanhamento de contratações para ver todas as vagas ativas onde a Tesla planeja contratar operadores de veículos em novas cidades. E quando você clicar nesse botão, verá esses círculos cinzas aparecendo no mapa para ver onde a Tesla está planejando expandir. Aqui na Zona 3, temos mais informações oficiais comparando a Tesla com a Waymo, e cada um desses diferentes pontos de dados você também pode clicar para obter mais informações. Na Zona 4, você verá as diferentes cidades ativas com a data de quando a Tesla lançou o serviço naquela cidade e verá um contador ativo de quantos dias está operando. E uma das minhas partes favoritas do painel é os dados de incidentes da NHTSA apresentado de uma forma visualmente atraente e fácil de entender. Então nada de ficar brincando com aqueles arquivos CSV. Isso destaca informações importantes, como que 5 dos 15 incidentes da Tesla ocorreram com o veículo parado, ou seja, sem culpa da Tesla. E além disso, vai detalhar o movimento do veículo da Tesla antes do acidente, a gravidade dos ferimentos em cada incidente e a região onde o incidente aconteceu. E o que é ótimo nisso é que esse painel vai se atualizar praticamente sozinho. E sim, eu programei isso junto com o Perplexity Computer, que por acaso é o patrocinador deste vídeo. Muitos de vocês sabem que uso o Perplexity Computer desde o lançamento, por isso fiquei muito empolgado quando ofereceram patrocinar o canal. Vou ser direto, eu adoraria trabalhar com eles a longo prazo. Então, se você quiser apoiar o canal, experimentar o Perplexity Computer e toda essa IA agêntica, seria uma maneira incrível de apoiar o canal. Disse ao computer que queria um layout estilo terminal Bloomberg, estética Tesla, principais indicadores do Robotaxi e uma comparação direta com a Waymo. Ele então dividiu esse objetivo em diferentes tarefas, criou agentes especializados em paralelo e simplesmente começou a construir. E olha, eu não sou desenvolvedor de jeito nenhum. Eu não sei programar em React, mas consigo dar instruções claras e esse é o ponto principal. Perplexity Computer faz o trabalho de verdade. Eu só oriento e corrijo, até mesmo nos mínimos detalhes, como quando eu disse que queria que esses círculos laranjas pulsassem. Eu queria esse contorno vermelho em volta da seção Me Informe, que aliás é um botão ativo. Você pode clicar para ver o registro de alterações dos últimos 5 dias com todo o progresso da Tesla. E vai te dar uma atualização das últimas 48 horas de notícias da Tesla. E se você nunca usou o computer antes, prepare-se para ficar de queixo caído. Um exemplo. Quando essa seção Tesla vs Waymo voltou, inicialmente não era possível clicar nas informações. Então eu simplesmente falei por voz, usando o ditado. Ei, eu gostaria de poder clicar em cada um desses números para obter mais informações. Assim as pessoas podem clicar para acessar a fonte. Depois eu me afasto do meu setup por alguns minutos e o Perplexity Computer executa a tarefa em segundo plano sozinho, se autocorrigindo ao criar esses subagentes. E alguns minutos depois, eu volto com a capacidade de clicar nesses pontos de dados e ver esses pop-ups no painel. A verdade é que isso é algo que eu realmente não saberia como fazer sozinho e o computador se conecta a centenas de serviços diferentes logo de cara. Para esse painel, ele usa dados ao vivo de uma planilha do Google que posso gerenciar sozinho. Ou eu poderia configurar cron jobs, que são automações, para que a planilha se atualize sozinha. Talvez você tenha visto os painéis usando a API do YouTube para exibir meus vídeos mais recentes na parte inferior. E ao dar zoom no modo de tela cheia, você verá também os preços da Tesla e da Nasdaq em tempo real. E assim, toda noite em um horário definido, o computador se liga sozinho, atualiza os dados, tira um instantâneo das mudanças e publica novamente o site. Então eu configurei isso uma vez e agora vai rodar sozinho pelo tempo que eu quiser. E essa mesma ferramenta me ajudou a pesquisar e encontrar a fonte de cada número no painel. O computador distribuiu o trabalho entre vários modelos de IA em paralelo. Enquanto um agente analisava a apresentação para investidores da Tesla, outro buscava as últimas postagens do blog da Waymo. Então no computador não está me substituindo, pelo menos ainda não, mas está me dando uma equipe de agentes para fazer coisas que eu não consigo fazer sozinho e eles fazem isso enquanto eu durmo ou faço qualquer outra coisa. Sinceramente, pessoal, com ou sem patrocínio, recomendo muito o Perplexity Computer. Essa tecnologia vai ter implicações enormes no nosso futuro, e eu acredito que aqueles que aprenderem a usar essa tecnologia desde cedo vão se beneficiar mais. Então o link para esse mesmo painel vai estar abaixo. É electrified.puppelics.app e você pode clicar nesse botão vermelho, Brief Me, e isso vai iniciar sua própria sessão no Perplexity Computer. Você pode salvar ou favoritar esse painel, que será atualizado em tempo real e funciona bem em dispositivos móveis e desktop. Se ainda não ficou claro, estou super empolgado com isso. Espero que testem por conta própria e, como sempre, obrigado por apoiar o canal.
Pode levar alguns segundos para carregar na primeira vez que você fizer isso, mas depois disso deve funcionar tranquilo. E compartilhe todo o feedback que você tiver, porque novamente nas próximas semanas vou continuar desenvolvendo e atualizando isso. Isso me faz voltar à conversa sobre o cronograma de implantação do Cybercab. No último vídeo falamos sobre os desafios que a Tesla teve para fazer o FSD funcionar bem na Cybertruck. Quando voltei e pesquisei mais a fundo, indo mais a fundo nos detalhes, descobri que não temos nenhuma informação oficial, como eu pensava, sobre exatamente quais foram os desafios. Mas com base em fóruns, comentários e tudo o que consegui reunir, parece que as opções são a direção nas rodas traseiras da Cybertruck, a direção de relação variável da Cybertruck e, claro, o posicionamento das câmeras nos veículos e a dinâmica geral do veículo. Então, os três certamente foram um fator. Mas é o seguinte, na Cybercab nenhum desses desafios realmente vai se aplicar. A Cybercab não terá direção nas rodas traseiras, também chamada de direção nas 4 rodas. Esse é um recurso bem específico, geralmente para veículos de luxo ou caminhões maiores, mas isso é algo que a Cybercab não vai ter. E as versões de produção da Cybercab sem volante e pedais, obviamente, não vão ter uma relação de direção variável no sentido tradicional, porque não existe um volante físico. Ou seja, todos os controles da Cybercab serão feitos por IA e software. E sabemos que a Cybercab é um veículo com tração dianteira, então provavelmente ainda vai usar a direção por fio, exceto que esses comandos serão enviados para os atuadores que realmente vão girar as rodas no eixo dianteiro. E mais uma vez, tudo isso será controlado por IA e software. E claro, o posicionamento das câmeras na Cybercab é diferente do resto da linha, mas vai ser muito mais próximo de um veículo como o Model 3, então definitivamente vai ser necessário um período para retreinar os modelos para a construção da Cybercab. Mas eu estava vendo isso totalmente errado. Então, o que a Tesla conseguiu ao colocar o FSD na Cybertruck foi muito mais difícil do que colocar o FSD na Cybercab. Dizendo de outra forma, se a Tesla conseguir resolver o FSD para a Cybertruck e todas aquelas funcionalidades especiais, então deve ser relativamente fácil na Cybercab. Mas antes de compartilhar meu novo cronograma esperado para a implantação da Cybercab, eu quero falar sobre o método Unboxed, porque, além do FSD, obviamente a Tesla precisa resolver a parte física da Cybercab do ponto de vista de fabricação. E eu realmente acho que a Tesla migrar para o Etherloop é algo subestimado, porque é esse avanço que realmente permite que a Tesla faça a fabricação Unboxed em primeiro lugar. Se você precisa de uma rápida recapitulação, a Tesla pegou o sistema tradicional de fiação, onde você usaria um monte de fios de cobre, às vezes atravessando todo o veículo, de frente a trás e de um lado ao outro, para ligar os diferentes controladores que comandam vidros, luzes, motores e mais. Mas agora o Etherloop da Tesla transforma isso em um anel de Ethernet de alta velocidade ao redor do carro, como uma pista da NASCAR circulando o veículo. Ao longo da pista, em vários pontos, ainda há esses controladores. Os mais antigos, de baixa velocidade, ainda estão falando sua linguagem familiar do barramento CAN, mas a Tesla então empacota esse tráfego e o envia pela rede principal Gigabit Ethernet mais rápida. E assim, os sistemas de alto desempenho, como direção por fio, controles do motor e tráfego relacionado ao FSD, se comunicam nativamente nessa nova rede. E aqui está a parte legal. Como é um sistema de circuito fechado que circula pelo carro em ambas as direções, você tem redundância integrada. Então, se algo acontecer, se um sinal for perdido ou um fio for cortado, essa mensagem ainda chegará ao destino final porque ela circula pelo carro em 2 direções. E fazer dessa forma elimina uma quantidade enorme de fiação do veículo. Estamos falando de cerca de 70% menos fios do que em um Model 3, de aproximadamente 490 fios, para cerca de 155 na Cybertruck. Mesmo que o número de pontos de conexão tenha realmente aumentado. Então é mais barato, mais leve, bem mais simples de fabricar e na verdade é o principal motivo de o método Unboxed de fabricação da Tesla ser possível. Com o método Unboxed há grandes módulos, dianteira, traseira, portas e outros necessários. Cada um tem seu próprio segmento curto desse chicote Etherloop. Então, quando você junta todos os módulos e encaixa eles no lugar, tipo Lego, aquele anel completo simplesmente se conecta e aí você já pode começar a usar. Nada de brigar com chicotes gigantes que precisam passar pelo carro inteiro. E como sempre, pessoal, tem muito mais nessa história. Quando você começa a entrar nessa tecnologia, percebe quantas outras coisas ela realmente impacta e muda. Como a Tesla está rodando esse sistema agora em 48 volts, isso significa que eles podem transmitir tanto energia quanto dados por esse sistema Etherloop, o que por si só libera uma série de novos recursos. Agora, a Tesla pode integrar áudio e controles da interface do usuário diretamente na rede principal, sem precisar de chicotes de fios separados.
e coisas como o cancelamento ativo de ruído de rodagem, e esses recursos podem ser realizados pelo Etherloop. Mas o mais importante de tudo, se assumirmos que a Tesla realmente está enviando os comandos do FSD e as transmissões de vídeo das câmeras para o computador de IA, por essa rede Etherloop, o que eu acho que é uma suposição bastante segura. Obviamente precisa ter redundância incorporada, ela precisa ter uma latência muito baixa e precisa ser confiável. E você adivinhou, ela é. O Gigabit Ethernet pode funcionar cerca de 200 vezes mais rápido do que a fiação antiga do barramento CAN, com uma latência na casa dos milissegundos. O que também acaba abrindo muito espaço para a Tesla no futuro continuar desenvolvendo e adicionando coisas a esse sistema. E como eu disse, tem ainda mais nessa história. Então, com o tempo, a Tesla vem trabalhando para construir todos esses controladores internamente, fazendo a integração vertical deles. Então, ao invés de a Tesla fazer o que a maioria das outras montadoras faz, trabalhando com centenas de fornecedores diferentes, cada um com seu próprio software e linguagem para esses controladores de veículos, a Tesla vem construindo exatamente o que precisa por conta própria. Na verdade, eles estão tornando esses controladores mais versáteis e definidos por software. Isso porque a Tesla quer ser capaz de controlar várias coisas com cada controlador. Os faróis, os freios, os vidros, o que mais for necessário, usando menos tipos diferentes de controladores. Mas no final das contas, a Tesla pode ter muito mais conexões entre tudo por causa da quantidade de dados que eles conseguem mover pelo Etherloop. Tudo isso mostra que é uma tecnologia relativamente nova, até para a Tesla, já usada na Cybertruck e provavelmente no Semi. Mas o Cybercab vai se beneficiar imensamente dessa arquitetura. Lembrando de novo que ele não tem direção traseira, nem relações de direção variáveis tradicionais. A posição das câmeras é bem mais parecida com a do resto da frota, com design totalmente autônomo, pensado para autonomia, sem volante ou pedais. Então, minha nova opinião é que qualquer treinamento de rede neural que a Tesla precise fazer para o controle de direção por IA vai ser muito mais simples do que foi no Cybertruck. Como alguns mencionaram, o Cortex-2 já está online e iniciou cargas de treinamento, como a Tesla informou na apresentação do primeiro trimestre. Então, o Cortex-1 tinha mais de 100 mil equivalentes a H100, e o Cortex-2 vai passar de 130 mil equivalentes a H100, mas este último ainda está na fase inicial de aumento de produção. Então, o Cortex-2 está rodando modelos de ponta ou ele só está esquentando, por assim dizer? Não temos esse nível de detalhe, mas é fato que a Tesla hoje provavelmente tem mais capacidade de computação do que quando desenvolvia o FSD para a Cybertruck. Então, considerando tudo isso, agora eu acredito que a entrada em operação do Cybercab vai depender principalmente da tolerância ao risco da Tesla. Ou seja, tecnicamente, acredito que o Cybercab pode estar pronto para entrar em operação nas próximas semanas. Tendo recebido algumas explicações sobre os desafios de colocar o FSD na Cybertruck, agora eu acho que a Tesla está extremamente bem posicionada para ter o FSD pronto para o Cybercab. E realmente deveria ser muito mais simples do que o que eles tiveram que lidar com a Cybertruck. Então, considerando tudo isso, minha nova expectativa de quando veremos um Cybercab na rede Robotaxi para uma corrida paga e não supervisionada será em algum momento de julho. Isso dá à Tesla 3 meses completos desde o início da produção para validar o método Unboxed, garantindo a segurança, as tolerâncias e que coisas como o Etherloop estejam funcionando conforme o esperado, de forma confiável em todas as unidades de produção. E tendo esclarecido tudo isso, parte de mim sente que isso pode acontecer ainda antes disso, mas continuo pensando que a Tesla não tem motivo para apressar as coisas. Os Model Y vão funcionar muito bem em pequena escala, como está agora, e simplesmente não há nenhum argumento racional para que a Tesla deva apressar isso. E qualquer momento nos próximos meses será perfeitamente aceitável a longo prazo. Então, nas próximas semanas, eu mesmo estarei acompanhando com ainda mais expectativa. Agora que estou bastante confiante, portar o FSD para o Cybercab não vai ser um desafio como foi no Cybertruck. Então peço desculpas pelo alarme falso na segunda-feira. Espero que neste processo vocês tenham aprendido algo novo, mas tenho certeza de que não será a última vez que mudo de ideia sobre algo da Tesla. Antes de prosseguir, achei o gráfico da Tesla mostrando que agora projetam seus próprios controladores. A linha indica a porcentagem desses controladores projetados pela Tesla. Na época do Model S, era apenas 20%. Com o Cybertruck, eles chegaram a 85% e para o veículo de próxima geração, o Cybercab, espera-se que seja 100% projetado internamente. Alguns devem lembrar da entrevista do Jim Farley no ano passado, quando ele disse que trabalham com 150 fornecedores diferentes para esses controladores, cada um com seu próprio software e suas próprias linguagens. E então a Ford precisa juntar tudo isso em seus veículos. Enquanto a Tesla, para o Cybercab, tem um fornecedor, e esse fornecedor é a própria Tesla.
Mesmo empresas como a Waymo não desenvolvem seus próprios controladores, e as fornecedoras de veículos provavelmente também não, pelo menos não como a Tesla. Então tudo isso ajuda a explicar por que a Tesla consegue realmente oferecer um Cybercab por menos de 30 mil dólares. Talvez tenhamos que ter paciência com o ganho de escala este ano. Estou tentando manter as expectativas baixas. Sinceramente, a longo prazo, não vejo como alguém conseguirá competir com a Tesla quando ela alcançar essa escala. Mesmo que tenhamos que esperar até o ano que vem, ninguém chega perto do que a Tesla oferece, pois eles desenvolvem essas tecnologias há mais de uma década. Hoje, Joe Tetmayer afirmou que havia mais de 70 Cybercabs no pátio de saída da Giga Texas, espalhados por 3 áreas principais e circulando. Acho que esse agora é o maior agrupamento de Cybercabs que já observei. A taxa de produção diária ainda deve estar na faixa de 5 a 15 por dia, e ainda acho que provavelmente veremos centenas sendo enviadas para todo o país para testes e validação. Mas agora estou muito mais otimista de que o principal desafio para a Tesla ao lançar o Cybercab, seja lá qual for, provavelmente não será fazer o FSD funcionar de forma confiável no Cybercab. A Tesla ainda não divulga o número de viagens por veículo, seja por dia, semana ou outra métrica, mas isso acontecerá eventualmente. Quando isso acontecer, será importante lembrar essa estatística. A Pony.ai afirmou que atingir o ponto de equilíbrio econômico em 2 grandes cidades chinesas prova que a mobilidade autônoma é viável tecnicamente e sustentável economicamente em grande escala. E o número necessário para atingir o ponto de equilíbrio por veículo deles, se você olhar de uma perspectiva mensal, é uma média de 23 corridas por veículo por dia, ou seja, 23 viagens por veículo por dia. Esse é o número que a Pony.ai precisa para alcançar o ponto de equilíbrio com seus robotáxis. Agora, é claro, exatamente como a Pony.ai define seu ponto de equilíbrio por unidade, ainda é meio uma caixa preta. Mas 23 viagens por veículo por dia deve ser um número que a gente deve guardar na cabeça para quando a Tesla começar a divulgar seus dados. Já falei que devemos ter cautela com esses números de crescimento baseados só em um mês de vendas da Tesla este ano. Sim, são animadores, mas ainda aguardo para ampliar a visão e ver como terminaremos após 2 trimestres analisando o quadro geral. Mas acredito que seja um sinal. Roland disse que a Giga Shanghai produziu recorde de carros nos primeiros 4 meses do ano e mostrou este gráfico. Então você pode ver até abril, que é essa caixa azul, esse é o maior nível de produção já alcançado pela Giga Shanghai. Não por uma grande margem em relação a 24, mas ainda assim o melhor de todos os tempos e significativamente à frente de 25. Mas pessoal, precisamos ter perspectiva. Lembrem-se, o primeiro trimestre de 25 marcou a transição para os novos modelos Itsuki e 3, que se estendeu ao segundo trimestre. Mas ainda acho que essa é uma maneira significativa para a Giga Shanghai começar o ano. E como Elon diria, isso é antes da aprovação do FSD. Eu acrescentaria isso tanto na China, para aprovação mais ampla, quanto em grande parte da União Europeia. Já discutimos isso semanas atrás, mas André Thierry informou sobre um investimento de 250 milhões de dólares na fábrica de células da Giga Berlim. Isso permitirá 18 gigawatts-hora de produção anual de células 4680 e criará mais de 1.500 novos empregos. Boas notícias em tempos difíceis para a indústria alemã. E o motivo pelo qual esse número é importante é porque, de uma perspectiva anual, isso provavelmente será suficiente para algo em torno de 240 mil veículos. Isso significa que, ao funcionar e atingir esses níveis, o que pode levar mais de um ano, mas quando a Giga Berlim chegar lá, eles podem ser capazes de abastecer quase 100% dos veículos produzidos lá com suas próprias células internas às 4680. Além disso, acho ótimo sinal a confiança da Tesla sobre a produção das 4680 atualmente, considerando que agora está exportando esse processo de fabricação, que até onde sabemos provavelmente inclui DBE tanto para o ânodo quanto para o cátodo. Essa renderização foi criada pelo Nora Tesla App, mas a Tesla patenteou um novo clipe de acabamento para reduzir ruídos e vibrações no carro. A patente da Tesla apresenta um sistema de clipe de acabamento com camada macia de isolamento de vibração entre os componentes. A patente afirma que o design melhora a fixação e reduz ruído e vibração. Eu realmente passei a admirar a inovação incansável da Tesla, mesmo nos menores detalhes. Uma patente completa só para clipes de acabamento. A melhoria contínua e a atenção aos detalhes são incomparáveis. Drew Baglino simplesmente disse, sabe de uma coisa? A Heron Power não é suficiente. Vou lançar outra startup focada em bombas de calor. A startup se chama Sage Thermal Machines. Sabe-se pouco sobre a empresa, mas ela parece empregar vários ex-Tesla.
Lembre-se do que Drew disse antes. Aprendemos bastante sobre criar bombas de calor eficientes e confiáveis para qualquer condição ambiental, e estamos animados para trabalhar nesse desafio futuramente. O problema seria uma bomba de calor que atendesse climatização e aquecimento de água. Ele disse que fazer uma bomba de calor residencial é mais fácil, em veículos é bem mais difícil. É tão limitado em massa, volume e energia. Espero que Drew tenha sucesso com sua empresa e que a Tesla adquira em alguns anos, lançando enfim o sistema de HVAC residencial com a marca Tesla no mercado. Hoje a Waymo disse que está expandindo em Miami, e Austin, Atlanta, Houston e a região da Baía de São Francisco vêm em seguida. Em breve, cobriremos mais de 1.400 milhas quadradas em 11 cidades, e sim, vou adicionar essa estatística ao meu rastreador de autonomia da Tesla. Podemos mostrar não só a maior área geográfica delimitada atual de cada empresa, mas também o total de milhas quadradas cobertas. Hoje no LinkedIn, Matt McClellan informou que a Covenant Logistics começou uma demonstração de 3 semanas do Tesla Semi. Usamos a variante de 500 milhas e simplificamos o dia com um trajeto de ida e volta de 200 milhas. Mais detalhes em breve. Até o momento parece que vou ter outra entrevista para postar neste domingo, então fiquem atentos para essa. As ações da Tesla fecharam o dia a $445,27, uma alta de 2,73%, enquanto o NDX subiu 1,04%. O volume ficou 4% acima da média. E não se esqueça, se você tiver interesse em conhecer o Perplexity Computer, meu link está na descrição abaixo. Você pode clicar em Brief Me no painel para abrir sua seção do Perplexity Computer e seguir daí. Mesmo que seja por um mês, recomendo muito tentar construir algo sozinho. Se ainda não fez, tenho certeza que sua mente vai explodir. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.